O tema de hoje é sobre as bem-aventuranças, especificamente sobre os brandos e pacíficos. Essa música eu escolhi particularmente para o nosso início, porque ela é uma música que toca muito o coração da gente e, pelo menos a mim, convida ao sentimento de paz. A história dessa música, ela é muito bonita e vale a pena buscarem a razão pela qual Beethoven compôs essa música. Pois bem, então, bem-aventurado os mansos e pacíficos. A Terra, atualmente, ela não está muito convidativa para falar sobre isso, né? Nós observamos no nosso dia a dia, não só na nossa cidade, próximo de nós, mas em todo canto da terra, violência com as crianças, violência com os animais, violência em família, as confusões a nível de países, né, como ocorre na Ucrânia agora, as guerras que ainda encontramos aqui ou ali, as diferenças de religião que as pessoas ainda teimam em brigar por conta disso, achando que uma religião é melhor do que a outra. Não se convenceram ainda de que todas as religiões levam a um só Pai. Mas chegaremos o dia em que isso vai acontecer. E a razão de acontecer isso, de nós observarmos isso na Terra, é por causa da transição, do momento de transição que a Terra se encontra. A Terra se encontra num momento de transição e ela deixará de ser um mundo de provas e expiações e vai passar ao cargo, ao nível de planeta de regeneração, mundo de regeneração. Ou seja, o mal, como nós vemos hoje, deixará de existir e passaremos a experimentar melhores momentos de paz, onde observaremos mais virtudes. E, a respeito dessa transição, particularmente, existe um livro de 2008, se eu não me engano, título Transição Planetária, ditada pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro ele fala sobre os momentos que nós estamos passando, que já passamos há algum tempo, alguns anos, já observamos isso, e que vai se concretizar, se concluir, melhor dizendo, daqui a um curto prazo de tempo que nós não sabemos, nós, na Terra, não sabemos precisar quanto tempo ainda. E esse livro diz para nós que nós estamos nesse limiar, essa grande transição, que naturalmente ela não ocorre de um instante para o outro, como virar um interruptor de uma lâmpada. O planeta não muda de fase assim, instantaneamente, como viramos a página de um livro. É todo um processo que nos leva a isso. E existe um planejamento celestial para que tudo aconteça como está ocorrendo. Ou seja, a sabedoria divina, ela não poderia deixar de funcionar nesse caso também. O governante do nosso planeta, que é Jesus Cristo, ele está no comando firmemente e está conduzindo como deve ser conduzido, segundo a vontade de nosso Pai. E não dá mais para ser adiado. Nós estamos vivendo esse momento. Então, o que acontece? Nós experimentamos as últimas oportunidades de permanecimento no planeta. Uma vez que o planeta vai subir de escala, aqueles que não estão afinados com essa nova
com a nova vibração que o planeta vai alcançar, eles não vão poder ficar aqui. E como nós viemos falando sempre, eu particularmente tenho falado em outras palestras, que Deus não abandona ninguém, e aqueles irmãos que não tiverem condição de ficar aqui na Terra, eles não vão ser abandonados, eles não vão ser condenados a nenhuma desgraça eterna. Eles apenas vão ter a oportunidade de utilizar a grande evolução intelectual que eles têm e vão ser deslocados para um outro planeta menos evoluído, de forma que eles possam aproveitar, utilizar esse conhecimento para alavancar o progresso daquele planeta, desse novo planeta, e, ao mesmo tempo, eles vão desenvolver a sua moralidade, até que eles estejam em condição de voltar para o nosso planeta. É como nós observamos aqui um adolescente que não consegue acompanhar um curso, ele é deslocado para uma outra escola em que ele faz um intensivo para depois alcançar os colegas mais adiante. Então, é isso que vai acontecer com os nossos espíritos. E uma coisa interessante que eu me dei conta em preparar essa palestra, que neste livro, ele conta uma assembleia que acontece no mundo espiritual e que vem um espírito das Pleiades falar sobre esse processo. E ele conta, nessa palestra, que vão descer para o nosso planeta milhões de espíritos enobrecidos para o enfrentamento inevitável entre o amor abnegado e a violência destrutiva, dando lugar a embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Então vejam que interessante que, ao mesmo tempo em que aqueles espíritos que não têm um nível moral de acompanhar-nos, aqueles que são habitantes do nosso planeta, vão ser deslocados para um outro, em condição em que eles possam ajudar, outros espíritos mais evoluídos que nós fazem o mesmo papel, vêm para cá para ajudar, a influenciar-nos positivamente, uma vez que eles são mais evoluídos. Então, eles vão nos ajudar a mudar a nossa forma de lutar, como diz aqui, embates caracterizados pela misericórdia e pela compaixão. Hoje, nós estamos habituados a buscar as conquistas, que muitas vezes são conquistas legítimas, mas que nós usamos a violência, usamos as armas e tal. Então, eles vão nos ensinar a uma nova forma de luta. E ele continua e fala, contribuindo para a construção da nova mentalidade desde o berço, assim facilitando as alterações que já estão ocorrendo e sucederão com a maior celeridade. Ou seja, eles, ao mesmo tempo que vêm nos ensinar, eles fazem com que a transformação ocorra com mais rapidez. Então, observa que o nosso destino é evolução. Nós vamos acompanhar o planeta, ou nós pretendemos, ou é suposto que nós acompanhemos, nós temos que nos transformar. Então, por isso que Jesus disse, e consta no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo dedicado a esse tema, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 5 a 9. Pois bem, então, Jesus já disse há 2000 anos atrás, já nos recomendou a brandura, porque nós iremos possuir a terra. Mas esse termo, possuir a terra, pode nos gerar alguma dúvida. Porque, ao mesmo tempo que ele diz que nós vamos possuir a terra, ele nos diz, em outra ocasião, que nós devemos renunciar aos bens terrenos. E poderia nos gerar uma dúvida. Por que isso? Então, onde é que está a lógica? O que é por onde que eu tenho que ir? Na realidade, o que Jesus diz, o que Jesus espera de nós, é que nós não demos mais valor aos bens da terra que aos bens espirituais.
Porque, vejam bem, nós vivemos na Terra, o planeta está evoluindo, nós vamos continuar a viver na Terra. Nós dependemos dos bens materiais para levar a nossa vida, para tocar o nosso progresso, certo? Então, nós precisamos utilizá-los. Não devemos dar mais importância a eles do que precisamos dar à nossa vida espiritual. Ou seja, isso é uma questão de valor. Percebem? Então, pronto. Nós devemos ser brandos, porque nós vamos possuir a Terra. Por quê? Porque através da brandura, nós permaneceremos no planeta após a transição. Jesus estabelece, então, como lei, a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e, em contrapartida, condena a violência, a cólera. Ou seja, nós temos tomar como meta isso. Nós, no nosso dia a dia, muitas vezes não nos damos conta, não nos preocupamos, não nos percebemos violentos, coléricos. Muitas vezes. Às vezes, em pensamento apenas. Nós não podemos ser assim. Viver de aparências. Quantas pessoas têm um sorriso no rosto e um veneno no coração? Quantas pessoas que vestem-se de máscaras para querer parecer bonzinhos e por trás não é nada disso? Quantas pessoas que são brandas, mas quando pisa no seu calo se transforma? Eu sou uma pessoa tranquilíssima, mas não pisa no meu calo, por favor. Né? Então, nós temos que ter essa preocupação. Tá? As pessoas que usam da tirania, a violência no lar, aquele que usa autoridade a ponto de dizer, eu mando, mas se esquece de completar, eu sou detestado. Porque não é essa forma de se liderar. Então, o espírito de Lázaro disse, não basta que dos lábios manem mel e leite. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade quanto na intimidade. Esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, muitas vezes, nós temos conhecimento de pessoas que, em sociedade, em público, são pessoas maravilhosas, mas dentro de casa, Deus me livre. Não é? Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós temos que ser pacientes. A dor é uma bênção de Deus. Deus nos dá a dor para aprendermos a modificar-nos, a nos transformar. E termos paciência é muito importante. A paciência é uma virtude, não é verdade? Ela é uma caridade. E, como tal, devemos praticá-la. Isso é interessante. Nós observamos as pessoas, elas são assim, como eu disse aqui, citei vários exemplos. Ah, fulano é assim, fulano é assado. Mas e daí? De que me adianta eu perceber que o irmão age dessa forma, ou ele é assim, ou ele é assado? De que me adianta se sou eu que tenho que me transformar, que eu não vou transformar ninguém? Ou eu só consigo transformar pelo exemplo? Não é? A cólera, ela é como o orgulho ferido. Ela é o orgulho ferido. Então, quando nós temos acessos de cólera, mesmo não evidenciado, isso significa que o nosso orgulho está ferido. Nós nos sentimos com orgulho ferido. E isso é mal, porque é a manifestação do orgulho em nós. Bom ponto para nos observarmos.
E não adianta, as pessoas dão desculpas. É o meu temperamento, bota a culpa em Deus. Não adianta. O temperamento não tem nada com o vigor físico, com o tamanho da pessoa. Porque nós vemos pessoas grandonas que são mansas e pessoas franzinas que são violentas. Num caso, a cólera está concentrada, no outro caso, a cólera se expande, dá vazão à sua força e bota a cólera para fora. Não é? Então, pronto. Disso tudo que nós vimos, qual é a lição que nós temos que tirar? Nós temos que olhar para dentro. Porque se eu observo uma coisa no outro, é para eu aproveitá-lo em mim. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, uma vez que nós estamos incorrendo em julgamento? E os Espíritos respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta de caridade. Se o fizer para daí tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então vejam que os Espíritos nos orientam. Se você observa o defeito no outro, é para você aproveitá-lo em si próprio. Tratais, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhes censurares o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no próprio olho. Então, observa, existe uma característica psicológica nisso, porque nós não reconhecemos aquilo que não conhecemos. Se o outro tem uma característica que eu não identifique, eu não vou reconhecer. Então, se eu reconheço todos esses defeitos no próximo, é porque eu também tenho. Porque se eu não conhecesse, eu não saberia identificar. Então, mais uma razão que nos mostra que nós temos que olhar para dentro. É útil observar, ele é assim, e eu sou assim também. Eu preciso me modificar. Eu tenho que modificar. Eu quero prosseguir com a evolução do meu planeta. Olhar para dentro é autoconhecimento. E a pergunta do 909 do Livro dos Espíritos, em que o Espírito de Verdade é questionado: qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Ou seja, nesta vida ainda. E o Espírito de Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então veja a importância do autoconhecimento, de observar os outros para que nos ajude a nos conhecer. E a resposta de Santo Agostinho é maravilhosa, e é uma orientação, é um convite a cada um, a cada ser humano. Santo Agostinho, ele disse que ele fazia como exercício diário um questionamento à própria consciência. Ele se interrogava todo dia, todo fim de dia, ele perguntava: eu faltei a algum dever? Deixei de fazer alguma coisa? Alguém tem motivos para se queixar de mim? Eu fiz alguma coisa para alguém que esse alguém se queixe de mim? Alguém pode censurar alguma coisa que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de que eu venha me envergonhar? Se Deus me chama agora, eu vou temer o olhar de alguém, uma vez que no mundo espiritual, sem as vestes do corpo, nada fica escondido. Eu terei motivo de vergonha?
O que eu fiz contra Deus hoje? O que eu fiz contra o próximo? O que eu fiz contra mim? Esse convite que Santo Agostinho faz, da sua própria experiência, ele é tão importante. A opinião dos inimigos, elas contam mais do que a dos amigos. Porque o amigo, ele vai botar pano quente. Não, mas você... mas o inimigo não. Eu botei entre aspas ali inimigo, porque na realidade inimigo não existe. O inimigo, ele não vai ter a preocupação de abrandar o comentário. Ele vai mostrar as coisas verdadeiramente, pelo menos segundo o seu ponto de vista, mas ele vai apontar exatamente o que nós somos, como nós somos. E é por isso que Deus permite que os inimigos convivam conosco, os inimigos convivam entre si, que é para termos essa oportunidade. Então veja, não é por causa disso que eu vou sair apontando o erro de cada um, né? Os erros que eu imagino que a pessoa tem, ou que eu identifique, ou que eu acho. Não é isso, né? Nós temos que ter a caridade. Mas, se o irmão nos aponta, nós devemos agradecer a Deus por isso. Nós devemos dar graças a Deus. Porque só assim nós temos material na nossa mão para buscar a transformação. Porque o que eu tenho de errado, meu Deus do céu? Eu não faço nada de mal, eu sou uma pessoa tranquila. Sou amigo de todo mundo, eu só faço bem. Mas alguma coisa está errada, né? Porque se eu estou aqui, porque a minha visão, o meu ego me protege. O meu ego me protege. Então, nós temos os outros para nos apontar os nossos defeitos. Nós temos os outros para identificarmos neles os nossos defeitos. E isso vai nos ajudar a buscar a mansidão que Jesus nos recomendou, a buscarmos a viver em paz. Era isso que eu tinha como mensagem para vocês, essa passagem do Evangelho, como todas, ela é muito importante na nossa vida. Nós precisamos ter essa preocupação em mente. Nós temos que ter em mente que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser o bem que nós esperamos na Terra. Não adianta nada nós observarmos aquelas imagens que nós vimos no primeiro slide, nos chocarmos. Eu não estou lá no campo de guerra com a arma na mão, mas eu faço a minha própria guerra também. Então, nós temos que nos preocupar, porque nós somos tijolo dessa parede. Então, vamos buscar fazer com que essa parede tenha pelo menos um tijolo a menos. Não é? Que Jesus, então, possa nos abençoar.